outras fala que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Então hoje, nessa noite, nós vamos falar especialmente sobre esse comando aqui que a Bíblia fala que nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. E óleo na Bíblia, sempre quando você lê que ela falando sobre óleo, sobre unção, ela está se referindo também a unção, ela está se referindo à visitação do Espírito Santo de Deus. E aqui um contexto muito importante é que quem fala isso é Salomão. E Salomão, a Bíblia fala que foi o homem mais sábio da terra. A Bíblia fala que Salomão não se negou nada que os seus olhos desejaram. Então aqui ele está no final da sua vida e ele fala assim, olha, eu já vi de tudo. Eu já vi o rico terminar sem ninguém, eu já vi o pobre governar uma cidade, eu já vi tudo que o homem busca, tudo é correr atrás do vento. Então aqui a gente está lendo sobre o homem mais sábio da sua época, e provavelmente que já pisou na terra, e ele fala que correr atrás de qualquer coisa é vaidade, mas aí tem uma coisa que ele fala que não pode faltar. No meio dos seus devaneios ele fala assim, que as suas vestes estejam sempre brancas, simbolizando a santidade, simbolizando uma vida com Deus. E ele fala que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Você pode faltar tudo na sua vida, dinheiro, mulheres, homens, riqueza, força, mas que nunca falte óleo. E aqui trazendo para os nossos dias, que nunca falte a unção de Deus, que nunca falte o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Amém? Vocês entenderam até aí? Então Salomão, que já tinha experimentado tudo isso, ele fala, a única diferença sobre a vida de um homem, aquilo que ele tem de mais precioso, é quando existe óleo sobre a tua cabeça, sobre a cabeça dele. Então hoje a gente vai se aprofundar na diferença que há nas nossas vidas quando nós somos ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E você precisa entender que ungido, unção, é um termo muito crentez, né? Mas ungido é aquele que foi, ungido com óleo, que foi untado, que recebeu óleo sobre a tua vida. E no panorama bíblico, ser ungido é ser separado, é ser consagrado. Em Levíticos capítulo 8, quando Moisés constrói o tabernáculo, a Bíblia fala que ele ungiu todos os utensílios e ele também colocou óleo sobre a cabeça de Arão, o sacerdote, para que ele pudesse ministrar ao Senhor. Então ser ungido significa ser santificado, ser separado. E a palavra fala assim, vocês foram comprados por um alto preço, preço de sangue. Por isso não se subjugue outra vez a um jugo de escravidão. Então a primeira coisa que essa unção de Deus, que esse óleo de Deus precisa fazer com a minha e com a sua vida é entender que você foi separado para Ele, que você foi consagrado para Ele, que Deus olhou para a tua vida e falou, olha, você vai ser diferente de todos os outros, vai haver uma separação, vai haver uma consagração para mim, você vai ser só meu. Amém? Então quando ele fala sobre os seus discípulos, quando ele vem sobre os seus discípulos e nos marca com o seu espírito, ele está falando, eu vou fazer o Paulo como nenhuma outra pessoa. O Paulo que você conheceu sem o Espírito não vai se comparar nem um pouco quando você olhar a vida do Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele cheio da presença de Deus, ele cheio do fogo de Deus. Então por que isso é importante? Porque a Bíblia, deixa claro que o cristão, que o Filho de Deus, ele não pode mais viver da maneira que ele vivia. Amém? Muitos de nós, muitos que, se convertem e começam a andar com Deus, Deus dá o seu tempo, Deus que vai nos transformar, Deus que vai nos moldar, mas Deus ainda continua separando o santo do profano. Para Deus a luz ainda é diferente das trevas, para Deus ainda existe a santidade da vida em pecado. Você vai ouvir por aí muita gente pregando uma mensagem que massageia o ego dos homens, que fala para você simplesmente vir, mas não fala que você vai ser transformado depois de vir. Eles falam, vem como você está, mas ninguém que foi até Jesus cansado e sobrecarregado saiu e seguiu o teu caminho da mesma maneira, amém? Então para o nosso Deus, a Bíblia fala assim, é impossível ser amigo de Deus e amigo do mundo, porque a luz não se mistura com as trevas. Então o que Deus está começando a falar conosco nessa noite é, se o Espírito dele veio sobre a sua vida, se o Espírito dele te encheu da unção, te encheu da porção dele, é preciso haver mudança, é preciso haver uma diferenciação de quem você era um ano atrás e de quem você é agora. O problema é, nós queremos andar com Ele e que Ele ilumine várias áreas que são de trevas na nossa vida, mas as trevas que nós gostamos, nós não queremos que a luz dele brilhe.
A gente fala, Jesus, você pode entrar no meu banheiro. Jesus, você pode entrar na minha sala. Jesus, você pode entrar no meu cofre. Jesus, você pode entrar na sala de estar onde eu levo a minha namorada. Mas Jesus, você não pode entrar no meu quarto onde eu guardo os meus pecados. Então aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não é santificado, ele não é limpo, ele não se separa. Então se ser ungido é ser separado, consagrado a Deus, se a minha vida continua misturada com as minhas vontades, com os meus pecados, tem algo errado aí. Estratagema de Deus, para quem não conhece, já falou sobre a graça da garça, a arte de andar na lama sem sujar as suas vestes. Caraca, essa aí foi a galera do rap. Já olhou uma garça? As peles branquinhas, mas ela pode andar na lama que ela não se contamina. É assim a nossa vida. Deus nos consagrou, Deus nos separou, mas a gente continua vivendo num ambiente de pecado. Pode haver pecado na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, na tua igreja, nos teus melhores amigos, mas sobre nós há uma capacitação de Deus para andar nesse mundo sem sujar as nossas vestes, amém? Sem perder o óleo sobre a nossa cabeça, sem se contaminar. Jesus sentava à mesa com pecadores e aí falaram, olha ali um beberrão e um glutão, um cara que só quer se alimentar. Mas quando ele sentava na mesa com os pecadores não transformavam Jesus, mas depois que eles levantavam daquela mesa, aqueles homens, aquelas mulheres que ninguém mais dava valor, eram transformados pelo sangue, pelo poder, pela palavra de Deus. E é essa capacitação que está sobre a minha e sobre a tua vida, a capacidade de andar nesse mundo, a capacidade de andar em meias trevas, a capacidade de andar entre pessoas que não pensam da mesma maneira que você, mas não ser influenciado, mas influenciar. E sabe como isso? Porque há óleo sobre a nossa cabeça, existe a presença, existe a unção, existe a glória de Deus sobre nós. Mas se você tenta fazer isso na tua própria força, você se esfria. Se você tenta fazer isso sem o Espírito, daqui a pouco não é você que está influenciando eles que estão influenciando a tua vida. Se é sem o Espírito Santo, aquilo que antes você lutava contra o pecado, agora você fala é nada a ver. Se é sem a força do Espírito, antes você não deixava de orar, agora você já está tudo bem na tua vida se você não ora uma semana. Se é sem o Espírito Santo, a palavra já não fala mais contigo da maneira que falava, você não se sente vivo, você não se sente atraído por Deus. É por isso que Salomão falou, olha, nunca deixa faltar óleo sobre a tua cabeça, porque no momento que ele faltar, outras coisas vão vir. Amém? Vocês entenderam o primeiro ponto? Então, cara, a unção ela nos separa, a unção ela nos santifica, e Deus ainda faz distinção entre o santo e o profano, entre luz e trevas. Se você está com a sua Bíblia, abre ela em Lucas capítulo 4. Se não tiver, preste bastante atenção. Lucas capítulo 4, versículo 14. Fala assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, e como era de seu costume, levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. E aí ele fechou o livro e disse: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é esse o filho de José? Então, se você não sabe, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo significa ungido. A palavra Cristo significa literalmente isso, um ungido de Deus, aquele que recebeu óleo sobre a sua vida. Então Jesus, ele era Messias, é o significado do seu nome, Salvador, mas aí ele tinha um outro título, como nós o conhecemos, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que foi separado. E aqui a gente vê na primeira pregação dele, ele entra na sinagoga e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Então, se Jesus precisou do Espírito sobre ele, do óleo sobre a sua cabeça, nós também precisamos, amém? Antes de fazer qualquer coisa no seu ministério, ele declarou essas palavras que Deus tinha sobre ele.
Então aqui a gente aprende a primeira coisa, que só há ministério, só há serviço a Deus, só há entrega realmente efetiva a Deus, se antes disso existe unção sobre a tua vida, se antes do teu ministério, se antes de qualquer coisa que você for fazer para Deus, só há verdadeiro valor, se antes do ato houver unção, houver derramado o Espírito Santo, houver óleo sobre a tua cabeça. Sabe por quê? Porque sem a unção, sem o Espírito, a adoração se transforma em música. Sem o Espírito, a pregação se transforma em palestra. Sem o Espírito, todo o teu esforço para Deus é só resultado, mas não é fruto. Vocês estão entendendo, amém? Deus não procura resultados. Resultado, cara, as pessoas do mundo talvez possam fazer melhor que você. Tem gente que canta 1000 vezes melhor que a Natália, mas quando ela canta é adoração. Enquanto eles cantam é simplesmente música. A música toca a alma, a adoração toca o espírito, a adoração nos leva para mais próximo do Pai. Vocês estão entendendo, amém? Amém. Então Jesus, ele estava irreconhecível após ser cheio do Espírito Santo. As pessoas falam, cara, existe graça quando ele fala, existe autoridade. Mas peraí, esse não era o filho de José, o carpinteiro que passou 30 anos aqui? Esse não é o Jesus que brincava com os meus filhos também? Esse não é o Jesus que cresceu comigo? Então uma coisa que acontece quando o Espírito vem sobre você é que você não é mais a mesma pessoa. As pessoas olham, peraí, quem é esse cara que está aqui agora? Ele não era o filho de José, ele era o filho de José. Mas agora que o Espírito veio sobre ele, ele não é mais reconhecido como filho de José, ele é reconhecido como filho de Deus. Vocês estão entendendo, amém? Só o Espírito de Deus pode te transformar radicalmente. Sabe por quê? Só o Espírito de Deus, só a unção de Deus muda a minha natureza e a tua natureza. Sem a unção, a única coisa que a gente muda são os nossos costumes e o nosso agir. São os nossos atos. E aí, cara, qualquer um pode mudar os seus atos, qualquer um pode mudar a sua maneira de agir. Amém? Só a unção muda a nossa natureza. Se você vem para a igreja e a única coisa que está mudando para você são os teus costumes, são que você falava palavrão e não fala mais, são que você roubava e não rouba mais, são que você mentia e não mente mais, mas você está fazendo isso na força do teu braço, Deus não está agindo nada. No mundo as pessoas também conseguem parar de usar droga, no mundo também tem um monte de gente que não mente, no mundo também tem um monte de gente honesta, no mundo também tem um monte de gente que, cara, valoriza a sua família, isso aí qualquer um pode fazer, mas mudar a nossa natureza, só o Espírito Santo de Deus. Então quando olhavam para Jesus e falavam, peraí, esse não é mais o filho de José, tem algo diferente nele. Então isso que a unção faz, eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei por quanto tempo as pessoas te definiram de um jeito, mas se você se abrir, se um dia você declarar, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, as pessoas que te viam dessa maneira vão olhar a tua vida daqui a um tempo e vão falar, o que aconteceu na vida dele? Tem algo diferente dentro de você, já não parece que você está sozinho, existe um brilho sobre a tua vida, existe uma luz, e aí você vai poder falar, é o Espírito que está sobre mim. Esse é o que Deus quer fazer conosco. Foi assim que Jesus começou o seu ministério. Você precisa ser irreconhecível. Depois que você for cheio do Espírito, você vai ser irreconhecível. Mas aqui a gente aprende outro ponto. Jesus falou, o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos. Então aqui a gente aprende algo poderoso. A unção de Deus sobre a nossa vida nunca é somente para nós. A unção de Deus, o óleo, a presença, a glória de Deus sobre a nossa vida, ela sempre é para os outros. Ela sempre é para os outros. Então Jesus foi ungido para libertar os que estavam cativos, para anunciar vista aos cegos, para curar os que estavam enfermos, para recuperar as ovelhas perdidas. Você está entendendo? Se a unção vem sobre a tua vida e ela fica só ali com você, se a unção não transborda, se a unção não faz você chegar mais perto dos pobres, dos famintos, dos necessitados, daqueles que não têm a Deus, ela não está certa. A unção, ela nos separa, mas ela não nos separa fisicamente daquele que precisa. Ela nos separa como um modelo de esperança.
Aquele que é pobre, ele olha pra gente e fala, existe unção sobre a vida dele, ele pode trazer liberdade pra mim. Aquele que é cego, ele se aproxima de nós e fala, ei, você que enxerga, será que você pode me recuperar a vista? Então, se a unção de Deus sobre a tua vida, ela te exclui do pobre, ela te exclui do necessitado, ela te exclui do teu irmão. Se a unção faz você pensar que você é bom demais, se a unção faz você pensar que você só precisa ficar no teu quarto buscando a Deus, tem algo errado com ela, porque toda unção de Deus, ela só serve se for compartilhada. Amém? Amém. Todo o poder de Deus só é poder de Deus se é compartilhado. Então a unção não te exclui dos outros, mas te faz uma chama de esperança. A unção é capacitação para viver como Jesus viveu. A Bíblia fala assim que quando Jesus veio, ele se despiu de toda a glória. Ele não veio em forma de Deus, de divindade, ele era humano como eu e você. Então tudo aquilo que Jesus conquistou, tudo aquilo que Jesus realizou foi através da unção de Deus sobre a vida dele, pela fé e pela capacitação do Espírito Santo. Então você olha a vida de Jesus e de repente você pensa, cara, é impossível viver dessa maneira. É impossível sem o Espírito Santo. Mas se o Espírito desce sobre a tua vida, é a mesma capacitação, amém? A Bíblia fala que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. A Bíblia fala que depois de Jesus partisse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Então nós podemos andar como Ele andou, se nós formos dependentes do Espírito. Mas aqui eu quero fazer um adendo. Quando Jesus declarou isso, o que aconteceu antes, se você vai lendo a Bíblia? Tá furado a escola. Sempre treme. Então antes de Jesus declarar que o Espírito sobre ele, o que aconteceu? Ele havia sido levado ao deserto pelo próprio Espírito de Deus e tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. Ficou em jejum, 40 dias e 40 noites, e foi tentado 3 vezes pelo diabo. Então isso aqui tem que fazer algum sentido na nossa vida. Antes da unção vir sobre ele, ele foi testado. Então a unção, o óleo, ele é a azeitona espremida. É daí que nasce o óleo, amém? É daí que sai o azeite, enfim, todas essas coisas. Então, cara, toda vez que você estiver num momento de pressão, toda vez que você estiver num momento de prova, de tentação, onde as trevas se levantam sobre a tua vida, onde parece que você não vai aguentar, onde parece que você vai explodir, onde parece que você vai retroceder, que não dá mais para caminhar para frente, saiba que todo momento de pressão, quando o diabo pensa que está ganhando território, quando o diabo pensa que está nos pressionando, quando o diabo pensa que estamos recuando e andando para trás, na verdade, nesse lugar, Deus vem com sua mão poderosa, nos espreme e produz óleo sobre a nossa vida, produz capacitação, produz unção dele sobre nós. Ele nos faz passar por batalhas que não passaríamos sozinhos. Ele nos faz conquistar coisas que não conquistaríamos. Por isso que a Bíblia fala sobre os guerreiros de Israel. Um deles enfrentava 100, 3 deles enfrentavam mais de 1000. Amém? Após o deserto, Jesus produz óleo. De repente, cara, você está num momento tenso na tua vida. Permanece, persevera. Deus vai produzir óleo de todas as nossas adversidades. É aí que Satanás não entende. Satanás pensa que com maldição ele vai nos derrubar. Mas o nosso Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. É aí que Deus o surpreende. É aí que é o agir miraculoso de Deus. A Bíblia fala assim, uma vez um profeta tentou amaldiçoar o povo de Israel, e aí a palavra de Deus é, você não pode amaldiçoar aquele que eu abençoei. Sobre as nossas vidas é assim, amém? O diabo não pode nos tocar, o diabo não pode nos amaldiçoar, o diabo não pode chegar até a gente, se quando ele chegar perto, ele vê que há óleo sobre a nossa cabeça, que há o Espírito de Deus, que há a força de Deus sobre nós. Mas se você não tem nada disso, você é presa fácil. Então a vida daquele que é sem essa unção, que é sem essa presença de Deus, o que acontece? Quando vem o deserto ele falece, quando vem o deserto ele desanima, quando vem o deserto ele retrocede, mas sobre nós não, sobre nós há uma palavra de esperança, de que onde abundou o pecado superabundaria a graça de Deus, de que os nossos momentâneos e passageiros sofrimentos produzem em nós eterno peso de glória. Então essa é a unção de Deus, essa é a capacitação de Deus, é uma esperança, é uma vida que vem sobre nós. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, fala assim. 2 Coríntios 1, 21. Fala assim, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e
nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Vamos ler de novo. Ele fala assim, ele nos ungiu. Agora eu me perdi. 21 aqui. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há de vir. Então a unção de Deus é um selo, e um selo é o que a própria palavra fala, uma garantia. Antigamente, quando os reis davam ordens, eles tinham o seu selo real. Se chegasse uma carta, algum mandamento com aquele selo do rei, você precisava cumprir. Era como, né, um carimbo, um endossamento de que aquilo era uma palavra vinda direto do rei, que as coisas tinham que acontecer. Então ele fala que o Espírito em nós é um selo, ele é uma garantia. E garantia de quê? De que o teu futuro será incrível em Deus. Deus, ele coloca o seu Espírito em nós e ele fala, é a garantia do futuro que vocês terão. Ele fala, o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele derrama essa unção, ele nos unge a cabeça, unge o nosso coração com esse Espírito como uma promessa dele de falar, filho, o teu futuro vai ser incrível. Filho, o final das coisas vão ser melhor do que o começo. E aí você fala, Deus, as coisas estão todas derrotadas, não há nada bom na minha vida, é só fracasso. E Deus vira para você e fala, se não é bom, não terminou ainda. Amém? Se não é bom, não terminou sobre as nossas vidas. Deus, a minha família está destruída. Filho, se não é bom, não terminei a minha obra ainda. Deus, eu não vejo esperança de eu casar, de eu ter um relacionamento. Se não é bom, não terminou ainda. Existe futuro para você. Ah, pai, mas eu não me vejo em nenhum emprego, eu não me vejo prosperando em lugar nenhum. Se não é bom, não terminou ainda. Se não é minha vontade, não terminou ainda. O Espírito de Deus é um selo, uma garantia, uma promessa do próprio Deus, daquele que não mente, daquele que não volta atrás, de que nós teremos um futuro brilhante, um futuro incrível, um futuro de paz nele. Então esse Espírito como promessa é certeza de que se não é bom ainda não terminou. Mas a falta desse Espírito, a falta do óleo, a falta da presença de Deus nos faz ansiosos, nos faz temerosos, nos faz ficar com receio de confiar, de falar, ei, o que vai ser da minha vida se eu der esse passo de fé? O que vai ser da minha vida se eu me entregar para Jesus? O que vai acontecer se eu me abrir para Ele? Ou às vezes você fica com medo e com temor de coisas nada a ver. Caraca, será que eu vou ficar sozinho? Caraca, será que eu não tenho amigos? Enquanto você está rodeado de pessoas. Nossa, eu nunca vou ter uma família. E o que mais tem é gente te abraçando. Então, a falta da unção, a falta do Espírito sobre as nossas vidas nos faz ansiosos. Mas a Bíblia fala, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque aí a paz que excede todo entendimento, que guarda a mente e o coração, vai transbordar dentro do coração de vocês. Então, se você está ansioso, se você está temeroso, se você, cara, tem medo de andar por fé, se você está sendo limitado pelas situações ao teu redor, deixa eu te falar uma palavra de Deus. O Espírito Santo é uma garantia sobre você de que o teu futuro vai ser bom, de que o teu futuro vai ser incrível, de que Ele tem cuidado de você, que quando você vai à frente, Deus é como uma nuvem, que atrás de você Ele é como uma coluna de fogo te dando proteção, amém? Então o Espírito de Deus, Ele faz isso sobre nós. Em 1 Samuel 16, obrigado, querido. Mas tu levou minha água embora? Ah, tá. 1 Samuel 16, versículo 12, versículo 13. A gente vai ler alguns versículos hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Versículo 12 e 13 fala assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levanta-te e unja-o. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Aqui, se você não sabe a história, Jessé, ele tinha outros 7 filhos. O profeta disse que ia até a sua casa, ele trouxe seus 7 filhos, colocou ali em linha, né? Para que o profeta soubesse quem, e Deus falasse com ele quem ele iria ungir, mas ele não chama o seu filho Davi, que estava pastoreando ovelhas no campo. Ele é esquecido pelo seu próprio pai, mas Deus não esquece de ninguém. E aqui a gente aprende uma coisa muito poderosa: a unção sobre a nossa vida não depende de homens, depende do próprio Deus, amém? Cara, Davi estava no meio de um campo, Davi estava onde ninguém ouvia, onde ninguém
ninguém, cara, o achava, mas Deus o achou. Deus viu quando ninguém estava vendo. E é por isso que a gente não precisa fazer as nossas obras para homens, não precisa fazer o nosso melhor para as pessoas, para agradá-las, porque se nós fizermos para os homens, nós já recebemos a nossa recompensa. Mas se tudo que nós fizermos for para Deus, Deus que vê em secreto nos recompensará abertamente. Então Davi, quando estava trabalhando, ele sabia que trabalhava para Deus, e no momento da unção, quando os homens o negaram a chance de ser ungido, Deus o chamou do meio do secreto. Mas qual é o ponto aqui? Davi foi ungido, e o que aconteceu no dia seguinte? Ele voltou para limpar cocô de ovelha. Ele voltou para pastorear as mesmas ovelhas que ele já pastoreava há anos. Não foi assim que a unção veio sobre a vida dele e no dia seguinte ele era o super-homem de Deus, que ele virou rei no dia seguinte, que ele matou Golias no dia seguinte. Mas Deus mudou algo no seu coração. Aqui no final fala assim, ó: o Espírito do Senhor apoderou, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aparentemente, exteriormente, nada mudou dentro de Davi, mas nós não andamos por visão, nós andamos por fé. Então qual é o segredo aqui? Davi valorizou aquilo que Deus derramou sobre a tua vida. Ele voltou para cuidar das ovelhas, mas ele não voltou mais como a mesma pessoa. Quando ele estava ali cuidando das ovelhas, cara, ele era um outro Davi. Dentro dele ele estava assim: Deus, eu estou com expectativa daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. Deus, eu vou começar a te adorar. E ali ele já começava a fazer os salmos. Deus, o que você quer fazer quando eu reinar? Filho, eu quero que você batalhe contra os inimigos. Então vem um urso, então vem um leão. E ele fala: então vou me preparar desde aqui, Deus. Ele enfrenta o leão, enfrenta o urso para proteger a ovelha. Olha o coração desse homem valorizando as promessas e aquilo que Deus derramou sobre a vida deles. E quantas coisas Deus já não nos falou, quantas coisas Deus já não te prometeu, quantas vezes Deus já não te levantou, quantas vezes Deus já não te limpou, quanto óleo já não veio sobre a tua cabeça e você simplesmente segue para o próximo dia da tua vida sem valorizar ele. Quanto Deus já derramou sobre a tua vida e no mês que vem já não existe mais nada daquela porção que ele derramou. Davi foi um protetor da unção de Deus, um protetor da glória de Deus. Mas aí quando chegou o dia de enfrentar Golias, como pode um homem desse tamanho derrotar um gigante que era guerreiro, que todo Israel temia? Ele pegou 5 pedras e um estilingue e derrotou um guerreiro que botava medo numa nação inteira. Isso só é possível se existe óleo sobre a nossa cabeça, se existe unção, se existe capacitação de Deus. Davi venceu naquele dia Golias, mas Davi foi ungido muito tempo antes e desde lá ele guardou a sua unção, ele não perdeu. Porque senão, se ele tivesse comprometido sua santidade, se o óleo não tivesse mais sobre a sua cabeça, quando ele tacasse a primeira pedra, Davi ia pegar o Golias ia pegar essa pedra, fazer assim, tacar, e Davi quer tirar os peitos de Davi do outro lado, de tão grande que Golias era. Mas isso não aconteceu. E foi uma milagrosa. Na primeira tentativa ele derruba um gigante com uma pedra. Isso é unção de Deus, isso é sobrenatural, isso é milagre. Mas isso só acontece com aqueles que valorizam a presença, que valorizam aquilo que Deus derramou. Será que você valoriza as palavras que Deus derramou sobre a tua vida? Uma vez Deus falou para mim: cara, eu vou te usar para pregar em inglês nas outras nações. Me deu essa promessa. Sabe o que eu fiz? Pouco tempo depois, eu juntei meu dinheiro da forma que eu pude. Eu peguei um avião, fui morar nos Estados Unidos para aprender inglês. Sabe por quê? Porque Deus falou: eu estou derramando uma unção sobre a tua vida. E eu falei: Deus, eu quero essa unção, eu quero essa promessa, então vou me preparar para ela, vou correr atrás dela, vou buscar ela. Mas aí Deus fala que você vai ser, cara, um cara fera nas faculdades, você nem estuda. Deus fala que você vai, cara, mudar a tua família, você não tem um almoço de família. Deus fala que você vai tocar os teus amigos só têm mau exemplo de você. Amém? Vocês estão entendendo? Deus fala que vai usar a tua vida, você não lê a Bíblia, não ora, não se consagra, não vive em santidade, só vive em pecado. É pegar o óleo que Deus derramou e no dia seguinte tomar um banho e falar: que óleo, que deixa eu seguir minha vida. Então Davi, ele é aquele que representa aqueles que valorizam os depósitos de Deus. Aquele que se move como aquele que vê o futuro. A fé é a certeza das coisas que não vemos e convicção daquelas que ainda não aconteceram. A fé é você, cara, tá quebrado, mas você agir como se Deus já tivesse te prosperado. A fé é você não saber nada da palavra, mas você buscar e ler ela como alguém que é apaixonado.
A fé é você talvez ter medo no teu coração, mas você seguir além do teu medo. A fé é você olhar para a tua vida hoje quebrada e poder enxergar lá na frente: Deus vai transformar, Deus vai restaurar, Deus já me mudou. A fé é você olhar a tua família destruída e conseguir ver a tua família nos pés do Senhor. Esse é o tipo de fé, exteriormente parece que nada aconteceu, mas dentro de nós sabemos que Deus fez algo, voltando para o nosso rebanho, voltando para o nosso pastoreio, voltando para o nosso secreto. Nós sabemos que não somos mais o mesmo, que Deus nos mudou de alguma forma. As pessoas podem não saber, mas nós sabemos, e um dia Deus simplesmente nos lança para esse destino profético que Ele nos separou. E a falta de óleo, a falta de unção faz o quê? Nos faz ser negligentes, faz você ser sem expectativa. O que você quer ser daqui a 5 anos? Ah, nem sei, espero estar vivo. O que você quer fazer daqui a 10 anos? Ah, sei lá, tá com mais uma menina, tá namorando a mesma menina, nunca casar com ela, só enrolar ela. O que você quer ser? A falta de óleo, a falta da presença de Deus te faz ser sem expectativa. Você já não tem mais grandes planos, você já não sonha mais, você é negligente com aquilo que Deus te confiou. Deus te chama para participar do ministério, a parada é 6 horas, você chega às 6h40. A parada é, cara, você dá uma palavra para a pessoa e você faz outra coisa. É ser negligente, cara. Então, a falta de óleo sobre nós nos faz ser negligentes e não ter expectativa nenhuma. Em 1 João, capítulo 2, fala assim, a gente já está indo para o final. Primeira carta a João, capítulo 2, verso 27. Fala assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele foi recebida, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Então, outra coisa que o óleo, que a unção de Deus faz sobre nós, a unção nos faz permanecer. A unção, cara, não faz de você ficar dependente de mudanças, de que coisas novas aconteçam todo o tempo. Ele fala assim: vocês receberam uma unção dele, e essa unção vos ensina a permanecer como ele vos ensinou, como o próprio Deus, como a própria unção, como o próprio ensino te ensinou. Então, uma característica para saber se alguém está cheio do Espírito: essa pessoa persevera, essa pessoa permanece, essa pessoa é fiel com aquilo que ela fala, ele é fiel com as suas promessas, ele é fiel com aquilo que Deus confiou a ela. Porque a pessoa que não tem o Espírito de Deus, ela é inconstante, ela vai atrás das novidades. Esse pregador surgiu top, está falando que é assim, então eu acredito nele. Daqui a 2 meses surge outro e fala outra coisa diferente, você só segue ele. E aí lá na frente vai vir outro e você vai seguir ele. Mas a unção em nós, ela nos ensina todas as coisas. Ela te ensina como segui-lo, ela te ensina a santidade, ela te ensina a não se corromper, ela te ensina a ter esperança, amém? É isso que ele está falando. A unção em nós, ela é verdadeira, ela não é falsa. E para falar isso é porque existe uma unção falsa. E como você ensina, aprende qual unção ela é falsa, é porque a unção que é falsa, ela depende de receber dos outros. Se aquele pastor orar por mim, eu sou ungido. Se aquele pregador profetizar na minha vida, eu sou ungido. Mas aqui a unção de Deus, ela fala assim, ó: vocês receberam uma unção que permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Aqui não está falando que a gente não precisa de mestres, pastores, líderes, de pais espirituais. A gente está falando: ninguém te precisa ensinar a ter unção. A tua unção é você que adquire com Deus. Amém? Eu posso ter, cara, um caminhão de unção aqui, mas essa unção Deus me deu. A tua unção, tu que tem que achar com Ele, tu que tem que comprar dele. Eu posso orar, eu posso profetizar sobre a tua vida, eu posso profetizar unção dobrada, mas se você for negligente com ela, ela vai embora no dia seguinte. Mas se você valorizar aquilo que Deus tem, se você permanecer, Deus vai transformar a nossa vida. Então a verdadeira unção sobre nós é relacionamento com Deus, que é refletido em permanência e serviço aos outros. A gente já falou sobre esse tópico, sobre se a unção só fica para você, ela está errada, ela é falsa. Mas se a unção serve aos outros, ela é verdadeira. Vocês estão entendendo até aqui, amém? A unção de Deus é maravilhosa, é capacitação, é poder de Deus, é santidade. Mas sobre tudo aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, haverá oposição. Declara bem alto: oposição. Oposição. Então você não acha que o diabo vai ver Deus derramando óleo sobre a tua cabeça e ficar sentado na cadeira de balanço dele lá no inferno e falar: tá tranquilo, deixa ele ter óleo sobre a cabeça dele. Não.
Quando o diabo vê que Deus derramou óleo sobre a cabeça, o que ele vai tentar fazer de todas as formas é que você negligencie, que você perca, que você não valorize isso que Deus te deu. Então a Bíblia ela fala sobre, em Apocalipse, em 1 João, ela fala sobre o anticristo. Ela fala sobre o espírito do anticristo e depois sobre uma pessoa que vai ser o anticristo. Depois você estuda sobre isso. Mas anticristo significa literalmente o que o nome fala, contra ungido. A gente falou aqui que Cristo significa ungido, amém? Ungido de Deus. E o anticristo ele é contra o ungido, contra a unção. Então várias religiões e sociedades, elas gostam ou toleram Jesus e amam seus ensinos, a sua vida, desde que não fale sobre o poder dele, desde que não fale sobre essa unção, desde que não fale sobre essa glória dele. Ele falou, cara, Jesus foi um mestre top, cara, Jesus foi um profeta top, lá no passado, mas para agora sem unção. Então o espírito do anticristo, o ataque do diabo sobre as nossas vidas é para que a gente tenha um Jesus que é só teórico, um Jesus que é só ensinável, um Jesus que é só intelectual, um Jesus que não te transforma, um Jesus que você pode até falar que ele teve poder, mas teve poder no passado e não agora. Então existem muitas culturas, religiões, as constituições de vários lugares valorizam, cara, os fatos, aquilo que Jesus ensinou. Todo mundo fala, ama o teu próximo, isso foi Jesus que ensinou. Então todas as religiões falam isso. Mas sabe por que é o espírito do anticristo? Porque sem unção nós somos ameaça zero ao domínio das trevas. E a Bíblia fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para isso se manifestou o Cristo, para destruir as obras do diabo, as obras das trevas. Então eu não sei se você sabe, mas ele te chamou como um embaixador, um guerreiro, ou alguém para o exército dele que batalha junto a ele para destruir essas obras das trevas. Amém? Você querendo ou não aceitar Jesus, você está automaticamente se alistando no exército. Então você pode brincar no meio desse exército, mas o teu oponente não vai brigar. Então o diabo ele aceita que você tenha Jesus, ele aceita que você tenha Jesus na sua cabeça, ele aceita que você gosta de Jesus, desde que não haja nenhuma unção, desde que não haja nenhuma transformação, desde que não haja nenhum poder sobre a tua vida. A unção ela liberta os humildes e contritos de coração, mas ela ofende aqueles que são orgulhosos. Na época de Jesus, a unção ofendeu tantos religiosos que eles o crucificaram. Eles falaram, você expulsa demônios pelo poder do próprio Satanás. A unção ofendia eles, porque ela nos dá uma capacidade que o natural não religiosa. Amém? Então o mesmo sol que derrete o gelo é o sol que endurece o barro. O mesmo sol está lá brilhando 40 graus. Se for um gelo ele derrete, se for o barro ele endurece. Então, o que isso nos ensina? A diferença é como nós respondemos à unção que Deus está derramando sobre a nossa vida. Será que ela amolece teu coração ou ela endurece? Se quando você vê uma manifestação do poder de Deus e aí você não entende, aí você fala, cara, mas essa coisa tem que estar, tem que estar de acordo com a Bíblia. Com certeza, todo agir de Deus, toda a movimentação de Deus, ele tem respaldo na sua palavra. Mas Deus não está nem um pouco preocupado em ofender o teu entendimento da palavra. Não é porque você não entende que é de Deus. Estão entendendo? Então você fala, cara, isso está muito estranho, será que isso é de Deus? Eu não acho isso na palavra. Porque você não vê na palavra não significa que outras pessoas já não viram. Ou Deus tem que falar primeiro com você para poder fazer qualquer coisa. Então o espírito, esse espírito do anticristo, esse espírito que tenta matar a unção, ele sempre nos faz rejeitar o que nós não entendemos. É transformar o evangelho em algo social, em algo comportamental, algo intelectual, negando o seu sobrenatural. Mas o apóstolo Paulo falou, olha só, eu não prego para vocês um Cristo simplesmente, cara, de palavras, mas o evangelho que eu prego, ele é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, amém? Para a salvação de todos aqueles que creem, para a perdição daqueles que o renegam. Então o apóstolo Paulo, ao chegar numa cidade totalmente, cara, intelectual, onde as pessoas queriam discutir ideias, ele fala só, olha só, a mensagem que eu vou apresentar para vocês, ela não vai mudar só o intelecto de vocês, ela não vai mudar a maneira que vocês andam, a maneira que vocês se vestem, mas quando essa mensagem entrar no teu coração, ela vai ser como uma descarga de poder te inundando, te transformando, te enchendo de vida. Então o espírito do anticristo faz você ter o evangelho, desde que ele não tenha nenhum poder, desde que ele não tenha nenhum efeito. Jesus falou assim, minhas ovelhas conhecerão a minha voz e não o meu livro. Ele
falou, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas ouvem e me seguem. Ele não falou que a gente ia conhecer o livro, a palavra da Bíblia simplesmente. Qualquer um pode conhecer o livro, qualquer um pode conhecer o que está escrito. O diabo conhece a Bíblia. O diabo falou para Jesus versículos que estavam, cara, na palavra, no Velho Testamento. Então, ele não quer que a gente conheça um livro de maneira intelectual. Mas só quem vive debaixo da unção, da dependência de Deus, do Espírito Santo, consegue reconhecer a sua voz. Amém? O livro qualquer um pode conhecer. É por isso que tem um monte de gente, cara. Às vezes tu vai evangelizar um bêbado, ele começa a falar vários versículos pra tudo, fica até assustado. Oxe, como é que eu vou pregar pra ele se ele sabe mais que eu? Aí você vai falar com um desviado e o cara fala vários versículos, várias passagens, você fica acuado. Mas conhecer um livro qualquer um conhece, é só você parar de estudar ele, só você ler ele todos os dias. Mas ouvir a voz do nosso Deus, isso é só através do Espírito Santo. Jesus falou, eu não faço nada na minha vontade, eu só faço aquilo que eu ouvi antes do Pai falando. Então Deus está procurando pessoas mais do que religiosas, mais do que conheçam o livro, mais do que conheçam a palavra, mais que conheçam a letra, mas conhecem a palavra que é vivificada pelo Espírito. Então esse espírito, cara, de anticristo vai sempre fazer isso, cara. Você recebe tudo de Jesus desde que não haja unção, desde que não haja transformação. O Cristo sem unção é religião que não muda, que não confronta, que não transforma. A unção é luz de Deus e toda luz sempre vai colidir com as trevas. Amém? Se está num lugar escuro, existe luz, é colisão. E cara, deixa eu te falar, toda vez que o reino de Deus, toda vez que a luz de Deus colidir com as trevas, só existe uma coisa possível, a luz de Deus vencer. Não existe um lugar onde você acende uma luz e as trevas sejam mais fortes que essa luz. Então por que ficamos com tanto medo? Por que ficamos tão acuados? Porque nós não temos a coragem que vem com a unção. Então toda vez que a luz de Deus colide com as trevas em nós, é vitória para o reino de Deus. E é isso que o espírito do anticristo faz. Ele faz você ter Jesus desde que não haja luz, desde que não haja iluminação, desde que não haja unção de Deus, colidindo a luz dele com as trevas que há dentro de você. E aí você começa a gostar de Jesus, você começa a ouvir de Jesus domingo, quarta, terça, domingo, mas as suas trevas nunca são transformadas. E aí você nunca experimenta a coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo fala. Ele nos resgatou do reino das trevas e nos levou, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Você continua em trevas, você continua sem ver o poder do Evangelho, você continua tendo um Evangelho que é só intelectual, que é só, cara, mais conhecimento na tua cabeça. É como se você conhecesse o Buda, qualquer outra religião, qualquer coisa aí, Maomé, qualquer... É só conhecimento na tua cabeça, mas o verdadeiro Evangelho é unção, é poder de Deus que nos transforma. Então, para terminar, Isaías 10:27 fala assim, a unção despedaça todo jugo. Para você que não sabe, jugo era como uns pedaços de madeira que eram colocados nos bois para que eles pudessem carregar coisas e serem conduzidos. Então aquilo machucava, aquilo era pesado, aquilo não deixava o boi ter liberdade. Então quando a palavra fala que a unção de Deus quebra todo jugo, ela está falando que a unção de Deus quebra todas as prisões na nossa vida, amém? Ela quebra e despedaça tudo aquilo que parece que não ia romper há muito tempo. De repente você já vem na igreja há anos e ainda está cheio de prisões na tua vida. Sabe por quê? Você está encontrando Jesus parcial, sem a unção, sem o poder que vem e despedaça todo jugo. A unção é aquela que despedaça o jugo, trazendo pra gente cura, tirando as nossas feridas, tirando aqui esse peso que não é nosso. A unção de Deus despedaça todo o jugo, tirando a nossa frieza, da gente já nem sentir mais, da gente ficar calejado. Deus nos dá de novo sensibilidade. Amém? Eu acho que é isso que Deus queria falar conosco nessa noite. Nós precisamos encontrar o Evangelho que é o poder de Deus, amém? Nós precisamos ser transformados por Ele. O Evangelho não é você sentar aqui, você ouvir tudo isso e você sair da mesma forma. O Evangelho é você ouvir tudo isso e você falar, cara, existe algo sendo quebrado sobre a minha vida. Ah, Deus, não deixa eu sair daqui sem óleo sobre a minha cabeça não, Pai. Não deixa eu sair daqui sem a Tua marca, sem o Teu Espírito sobre mim. Quantas pessoas andando cansadas e sobrecarregadas porque não tem óleo sobre a sua cabeça, porque não tem o seu Espírito, não tem o Espírito vibrante dentro dela. Pode apagar a luz aí, abaixa a cabeça, fecha os olhos. O pessoal do louvor pode voltar.